Estamos em direto via Skype. É uma verdade, hoje então o Hospital da Fundação Aurélia Mar Diniz iniciou e retomou os atos médicos, as consultas que estavam suspensas, ou seja, as de caráter não urgente. Boa tarde. Boa tarde a todos ao posto auditório da Rádio Boa Nova e obrigado pela oportunidade de realmente iniciar esta nova, que realmente hoje retomamos a nossa atividade normal, embora com alguns constrangimentos. Portanto, temos que ter alguns cuidados, o obrigatório de máscara, de proteção, desinfetar as mãos, lavar as mãos à entrada. Portanto, cada funcionário, portanto, os auxiliares dos serviços acompanham os utentes desde a porta de entrada até aos exames, novamente vem trazê-los cá fora à rua, para que não haja um acumular de pessoas e de acompanhantes dentro do hospital. Ou seja, não funciona a sala de espera? Não funciona a sala de espera, nem funciona o bar. Portanto, são condições que mais tarde poderemos abrir a sala de espera para alguns doentes que tenham que estar sentados, portanto, com alguma dificuldade na mobilização, tem cadeiras que estão devidamente distanciadas umas das outras para poderem estar ali. Mas, de qualquer maneira, a entrada é medida a temperatura a todos, é realmente tomada nota do que é que vão fazer, portanto, lavam as mãos, colocam a máscara e depois serão acompanhadas sempre por um auxiliar do serviço para onde vão fazer os exames ou as consultas. Há um distanciamento um bocadinho maior, temos que ter a colaboração das pessoas, não se vão realizar tão rapidamente alguns exames, vão demorar um bocadinho mais tempo, porque é necessário desinfetar todos os gabinetes entre a saída de um doente e a entrada do outro doente. É necessário tomar todas essas precauções, portanto as consultas têm que ser mais distanciadas, portanto os exames têm que demorar um bocadinho mais, mas é para a segurança de todos, para a nossa segurança, para a segurança dos nossos doentes. Portanto, ao longo deste período houve o cuidado de se ir remarcando, portanto, este agendamento destas consultas. Portanto, as consultas foram adiadas, não é? No período de estado de emergência, agora houve este cuidado de reagendar estas consultas. Sim, foi todo esse cuidado de reagendar nova dessas consultas, chamar todos aqueles utentes que estavam em lista de espera, é muito importante isso. Portanto, eu estou convencido que dentro de pouco tempo entraremos porque aproveitamos também esta época em que não tínhamos o tempo para fazer algumas remodelações no hospital, como mudar alguns pisos, pintar algumas paredes, e isso, portanto, ainda há alguns exames que ainda não se vão realizar esta semana. Estamos a falar concretamente do caso da ortotomografia e da mamografia. São aparelhos que estão neste momento a ser colocados após de toda uma manutenção daquela região, e estou a dizer que no final desta semana, para a semana que vem, de certeza já estará tudo a funcionar. Amanhã já funciona inclusive o TAC também. Portanto, todos os serviços, em princípio, estarão a funcionar devidamente, embora, como digo, não vão ser tão rápidos. Portanto, se não podemos atender 50 doentes num dia, vamos atender de 30, mas o que interessa é que eles sejam atendidos com as devidas precauções, de maneira a não haver atropelos, de maneira a não haver essencialmente segurança, tanto para os nossos funcionários, tanto para os utentes. Doutor, e no que respeita a cirurgias, neste período que também houve, em que não aconteceram consultas, aconteceram ou ocorreram cirurgias? Não, também estava, como sabe, estava tudo, incluindo o movimento SIGIC, que estava suspenso. Eu estou convencido que não sabemos, portanto, vão ser já iniciadas ainda este mês as consultas pós-operatórias, as consultas pré-operatórias. Não depende só de nós, depende também do SIGIC. Eu estou convencido que durante o mês de junho, se tudo correr bem, como nós esperamos, que toda a gente tenha cuidado, estou convencido que durante o mês de junho estaremos a fazer consultas e a fazer cirurgias já.
Muito bem. Portanto, agora estão a ser tomados todos os cuidados para que funcionem da melhor forma possível estas consultas. Dr. Álvaro Herdade, era importantíssimo retomar estes atos médicos, porque lembro-me de o ouvir dizer logo no início de que foram tomadas também estas cautelas, em que também o hospital adotou cuidados, nomeadamente a colocação dos vidros de proteção no atendimento. O doutor referiu na altura que não há só doentes Covid, há outras doenças. É importante que sejam então retomadas estas consultas. Há outras doenças que é preciso tratar. Sim, como sabem, como muito bem disse, eu sempre fui apologista, sempre fui um crítico muito feroz sobre esta situação. Eu estou convencido que não houve muita gente a morrer por Covid, mas há muita gente a morrer por causa do Covid. Não com Covid, mas por causa do Covid. Não podemos de maneira nenhuma olhar para trás e irmos buscar as estatísticas dos últimos 4, 5 anos. É fácil perceber que a nossa mortalidade total, onde se pode incluir o Covid, a nossa mortalidade total aumentou muito. E isso aumentou não por causa do Covid, porque felizmente tomamos as devidas precauções quanto à doença Covid, mas muitas outras patologias ficaram para trás, muitos doentes ficaram por ser vistos, há muita neoplasia por diagnosticar, há muita insuficiência cardíaca que foi ao máximo, e há muita gente a morrer, não por Covid, mas por causa do Covid. E isso nós, eu sempre estive muito preocupado com essa situação, sempre estive muito preocupado com isso, e estou convencido que isto serve-nos de um exemplo. Nunca mais vai ser como antigamente. Há lições que nós temos que tomar para o futuro. Há realmente atos que nós temos que manter daqui para a frente. Temos que aprender com tudo isto. Mas temos que, de maneira nenhuma, podemos deixar de tratar os doentes que não são Covid. Esses são o grosso e são aqueles que neste momento nos estão a dar preocupações. O doutor também terá sentido exatamente isso até ao nível das urgências, porque o hospital tem então este serviço de urgências no período noturno e também aos fins de semana e feriados. Ter-se-á registado um grande decréscimo de pessoas a correr ao serviço de urgências durante este período. Sim, é verdade. As pessoas tinham medo. Das pessoas com medo de ir ao hospital, por causa do medo de ser contaminados, isso tudo. Mas é isso, porque se criou realmente nas pessoas que passou-se a informação que realmente os hospitais não seriam seguros, que as pessoas poderiam apanhar o Covid, poderiam ser contaminadas, e portanto as pessoas ficaram em casa pura e simplesmente, e foram deixando passando mal, mas foram deixando as suas consultas em atraso. E isso vem-se a verificar no aumento da mortalidade, e se nós formos ver as estatísticas há 4, 5 anos para cá, vemos que a mortalidade em Portugal aumentou muito este ano. Portanto, isso é uma verdade, portanto, é isso que nós temos neste momento que recuperar o tempo perdido, realmente ver as pessoas que estão atrasadas nas suas consultas, porque senão ganhamos uma guerra por um lado, mas perdemos a guerra por outro lado. Portanto, neste momento as pessoas devem ir às suas consultas, portanto devem ter confiança no sistema de saúde, não devem ter receios, mas devem adotar os cuidados e as regras, portanto usar máscara, ter o cuidado de lavar frequentemente as mãos e manter também o distanciamento entre as pessoas. Correto. Inclusive nós, no nosso hospital, a porta de entrada deixou de ser aquela porta de entrada que geralmente toda a gente conhece. Portanto, nós optamos por ter uma porta de entrada ser aquela porta lateral que dava para o bar. Porquê? Porque tem aí um lavatório para as pessoas imediatamente quando entram lavar as mãos, é isso, portanto, para fazer a sua higiene das mãos. É muito importante que as pessoas mantenham o certo distanciamento. Portanto, que também não queiram agora que a gente recupere todas estas consultas num prazo de uma semana ou de um mês. Isto vai demorar meses.
a recuperar, porque nós não temos que ver os que eram de agora e aqueles os anteriores. Vai demorar mesmo a recuperar. Pedimos a colaboração de todos, mas com segurança, manter o certo distanciamento, manter as regras de segurança, para não vir toda a gente, portanto, porque é isso que vai acontecer. Portanto, há certas coisas que nós vamos manter para sempre. Muito bem. Não é só agora neste ponto. Há certas regras que nós vamos manter para sempre e, portanto, temos que estar sempre atentos a todas estas situações. Portanto, não há certas regras que não fazem mal nenhum a gente as mantemos para o futuro. Para o futuro. Dr. Álvaro Herdade, portanto, entramos num período de desconfinamento, podemos dizer assim. O Concelho de Oliveira do Hospital, ainda num último ponto de situação que o Presidente do município fez, dava conta de 14 casos positivos, 6 casos recuperados. Não teme que possa aumentar o número de infectados no Concelho, agora com este desconfinamento, também com a abertura de alguns espaços comerciais já a partir do dia de hoje, enquanto clínico? Eu estou a dizer, se todos nós tomarmos as medidas de precauções, todos nós cumprimos o nosso papel, estou a dizer que nós temos que aprender a viver com todas estas situações e não está nada previsto que a gente consiga agora ser no final de maio, ser no final de junho, ou seja, não sabemos quando é que isto vai acabar. Portanto, temos que aprender a viver com esta situação. Mas, mais uma vez, repito, está connosco, está nas nossas mãos cumprir aquilo que as regras que estão impostas, usar máscara, a higiene das mãos, o distanciamento. Isso é muito importante. Não podemos, de maneira nenhuma, voltar a entrar em barafundas, portanto, em ajuntamentos desnecessários. Eu estou a dizer que isto nunca mais vai ser assim. E se todos nós cumprimos isso, o Conselho de Oliveira do Hospital nunca teve cadeias ativas, portanto, cadeias de transmissão ativas. E isso dá-nos alguma segurança. Não é? Portanto, o que não quer dizer que todas aquelas pessoas que estão suspeitas, que estão confinadas ao espaço por suspeitas de estarem infectados, possam vir para a rua passear, possam vir conviver com os outros. O mesmo acontece nos lares, nós estamos a manter nos lares as mesmas regras. Os doentes que vêm de um hospital para o outro, 14 dias de isolamento, estamos a manter as mesmas regras. Portanto, há que realmente manter as mesmas regras que estão até aqui. Agora, não podemos, de maneira nenhuma, deixar de morrer de Covid e morremos todos de fome, morremos todos, a economia tem que funcionar. E, portanto, as outras doenças têm que ser tratadas. Isto é que é muito importante. Temos que aprender a viver com isto. Está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, mantermos o Concelho livre de uma mortalidade por Covid. Muito bem. Dr. Álvaro Herdade, uma última questão. Portanto, o hospital esteve também logo desde o início e também com o apoio do município de Oliveira do Hospital na linha da frente na realização primeiro dos chamados testes rápidos, agora também com a realização dos testes também validados pela Administração Regional de Saúde do Centro, também com os testes sanguíneos PCR. Tem noção quanto o número de testes que já foram realizados, testes à Covid-19 no Concelho? Os nossos testes, andaremos já na volta dos 400 testes, 400 e tal testes realizados. Em dois foram realizados à volta de 20. Portanto, neste momento, como estava aquele que está validado, é os testes de IgG e IgM, juntamente com a PCR. Continuamos a fazê-los, principalmente para as instituições, portanto, para as equipas que vão entrar de serviço, portanto, para termos a certeza que não há ninguém infectado e que vai entrar de serviço as pessoas que vão entrar para mais uma semana ou 2 semanas de trabalho que ficam confinadas nos lares da terceira idade, e não nos podemos esquecer que somos uma região com muitos lares, né? Portanto, e que tudo tem corrido bem, eles têm sabido, então toda a gente está de parabéns nesse aspecto. E nós, quer dizer, temos de ter a certeza que esses trabalhadores dos lares, que realmente até agora se mostraram à altura da sua função, não estão contaminados. E isso é que nós temos feito, ainda hoje realizamos alguns. Portanto, são testes de rastreio, não é? E vamos continuar com isso, vamos continuar com especialmente no despiste.
Ainda há muitos testes disponíveis? Tem noção do número de testes ou continuará a haver disponibilidade destes testes? Não há, temos testes, ainda temos alguns testes, ainda teremos à volta de 200 ou 200 e tal testes, e se for preciso adquirimos mais testes. Muito bem. Portanto, o Conselho estará disponível para continuar a rastrear a população no sentido de sinalizar os casos possíveis de Covid-19. Doutores, portanto, a esta altura faz uma avaliação positiva até do estado da pandemia que aqui no Concelho de Oliveira do Hospital. Sim, eu estou a dizer que nós passámos muito bem, a pandemia passou-nos quase ao lado, como se costuma dizer. Eu acho que desde o início tomámos as medidas certas, poderemos ter sido controversos em alguns casos, podemos ter continuado, mas soubemos desde o início traçámos um rumo muito seguro. Desde o início, por exemplo, no caso da Fundação Almeidense, desde o início, e depois de longas escolhas, isso nós optamos sempre por estes testes, que se veio a provar mais tarde que eram os mais indicados. Portanto, acho que soubemos tomar as medidas corretas, com o apoio da Câmara Municipal, como disse há um bocadinho, muito nos tem ajudado. Soubemos também equipar o hospital para, no caso de ser necessário, portanto, para podermos responder a todas as solicitações que nos eram impostas. Portanto, e estou a dizer que todo o Conselho passou um bocadinho ao lado de toda esta pandemia, portanto, por aquilo que se vê em alguns concelhos que foram muito afetados, em que realmente houve situações dramáticas. Nós aqui, graças a Deus, portanto, tudo correu bem, e acho que, mas não podemos de maneira nenhuma baixar os braços e de maneira nenhuma dizer agora tudo passou e vai continuar. Não, temos que realmente aprender muito com isto, temos que manter o distanciamento, temos que manter as atitudes, portanto, de não haver contactos com as pessoas, de usar máscara. Portanto, o confinamento tem que existir para aquelas pessoas que são suspeitas, portanto, e aprender com tudo isto para que, do futuro, nós possamos estar mais bem preparados, não para esta, porque esperamos que brevemente passe, mas para outras, porque isto não quer dizer que não se volte a repetir, portanto, e temos que estar sempre preparados, tanto a nível para outras pandemias que possam aparecer. Muito bem, doutores, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi então esta conversa com o Dr. Álvaro Herdado, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélio Amaro Diniz.